Pessoal, bom dia, né? Deixa eu começar agora, a gente tem 40 minutos, tem bastante conteúdo para falar aqui. No final a gente vai botar nossos conteúdos aqui, nossos links para que vocês entrem em contato com a gente, caso tenham qualquer dúvida, né? Bom, meu nome é Kainan, eu sou chefe de operações do grupo W7M. É uma holding que tem 4 empresas, entre elas, uma das empresas que a gente vai falar aqui, que é a Junto. Isso, eu sou Felipe Pimentel, sou diretor de criação executivo lá, cuido de toda essa parte artística, de desenvolvimento criativo, de inteligência artificial. E a gente vai mostrar para vocês um pouquinho hoje, nem é o futuro, né? É o agora, assim. Exatamente. Bom, e vamos lá, né? A gente está aqui para falar, na verdade, sobre uma visão, a gente está representando uma visão da nossa empresa, que é a Junto. A Junto é uma empresa que tem 6 anos, é uma empresa que já atendeu os principais clientes do Brasil, alguns dos principais clientes e agências globais também. Estamos todos os anos, desde o nosso primeiro ano, nos grandes festivais de publicidade. Então, a gente tem bastante lastro, caminho histórico em relação à inovação. E, claro, temos cases que demonstram, validam, endossam tudo que a gente desenvolveu até agora. Então, a gente tem cases de inteligência artificial, cases de tecnologia com clientes globais como Nivea, Sprite, que era uma joia que a gente desenvolveu, uma tecnologia que abria, né, portas com FTD. A gente criou um chip que você coloca em um trator e quando ele entra em uma área de preservação ambiental, ele para. A gente criou games, a gente criou barras antifurtos, a gente criou muito conteúdo, a gente criou uma tinta que ela muda de cor quando é exposta ao sol. A gente criou uma loja que você troca, né, compra qualquer item de moda por meio de conteúdo. Primeira loja Creator Economy. A gente desenvolveu, né, junto com o nosso cliente aqui, TikTok, a gente desenvolveu a primeira loja física, pop-up store do TikTok, que era uma livraria. Enfim, a gente desenvolveu muita coisa e desenvolvemos principalmente um projeto que vai ser lançado, né? A gente trouxe alguns frames para dar um teaser de algo que a gente vai lançar daqui a pouco, que é um projeto para a Intel. É o primeiro vídeo corporativo 100% produzido com inteligência artificial. Mas o que é interessante aqui, que ninguém mostra, é que assim, todo mundo hoje está produzindo e desenvolvendo conteúdos e filmes e projetos que utilizam essa ferramenta. Mas o que está por trás dessa ferramenta? Então, a gente trouxe aqui para vocês alguns dados para vocês tangibilizarem o poder dessa ferramenta. Quando a gente fez esse projeto, que é um projeto aí de um vídeo de 3 minutos, e algumas outras pílulas, utilizando 100% de inteligência artificial, a gente teve um time dedicado, em média de 5,5 horas por dia, e esse time ele consumiu um timesheet total de 770 horas. A gente teve um custo operacional de R$65 mil, desde a parte de desenvolvimento de roteiro, da parte de locação de ferramentas, de compra, né, de tokens, de desenvolvimento, de renderização e principalmente a parte operacional. Mas quando a gente olha para esse número de forma isolada, a gente não consegue entender o potencial, a não ser quando a gente compara isso com uma produção que se fosse feita de uma forma tradicional e não utilizando essas ferramentas. Quando a gente pegou o mesmo roteiro e dinamizou esse roteiro, como se ele fosse produzido por uma equipe mesmo, a gente teria aquele salto de 700 horas para 21 mil horas. A gente teria um custo operacional de R$590 mil. Quando a gente coloca um do lado do outro, a gente entende que a inteligência artificial ela é realmente um poder que alavanca, potencializa e gera, né, otimizações de recursos e faz com que a gente consiga desenvolver conteúdos, projetos que até antes a gente não conseguia desenvolver sozinho. A boa notícia é que o humano ainda é quem controla essas ferramentas. É o humano quem dita os limites dessas ferramentas. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas antes, eu preciso que a gente esteja inteirado com alguns termos. Tá? Todas as vezes que a gente é convidado para falar sobre inteligência artificial, a gente sempre está com um público que tem vários níveis de entendimento. Tem público que entende super o que a gente vai falar,
tem público que ele tem um entendimento mediano e tem gente que está chegando agora. Então, dentro do nosso glossário, o que é importante vocês entenderem? O que é prompt, né? Então, é o input que eu coloco numa ferramenta para ele me dar uma solução. O que é o LLM? LLM é exatamente a linguagem do ChatGPT, é a linguagem de texto em que eu dependo de texto para munir a minha ferramenta, para que ela aprenda, vou escrever, conforme eu vou falando. Então, assim, ela não é uma ferramenta que busca informações fora, que lê vídeos e que lê outras estruturas. Então, eu preciso escrever, eu preciso orientar. E aí a gente tem um outro tipo de ferramenta, para falar aqui, que são os agentes. Os agentes, eles já são tecnologias mais individualizadas. Eu consigo dar para eles uma ordem e ele vai atrás das informações para trazer para a gente um input, para trazer para a gente uma entrega. Então, são esses termos que a gente precisa ter para entender agora um pouco do que a gente vai desenvolver. Bom, acontece que, voltando, estava falando que a inteligência artificial, ela, de alguma forma, está na mão e é a gente quem vai ditar o limite. Mas em que momento estão essas ferramentas, né? Hoje a gente tem 36 mil ferramentas cadastradas de inteligência artificial. Só de imagem a gente tem 8 mil, a gente tem 4 mil de vídeos, a gente tem 6 mil de música e áudio. Então a gente tem muita ferramenta para estudar, para ir atrás, para controlar. Esse é o momento que a gente está agora. Mas quando a gente olha o que a gente chama de curva J, a gente começa a entender o que é o futuro. A gente não pode olhar simplesmente para o que é agora. A gente tem que olhar os próximos passos. A curva J, ela é uma matriz que ela mostra a maturidade de várias tecnologias, inclusive da inteligência artificial. A gente está no momento que é o ponto inicial da curva J. E quais são as características do ponto inicial da curva J? A gente tem um número muito grande de tecnologias, de startups, de empresas que estão aderindo e que estão apostando e muitas vezes se arriscando com inteligência artificial. E a gente tem um comportamento de profissional que eu não estou me especializando em ferramentas, mas eu estou estudando essas ferramentas como se fosse uma curiosidade. Então, eu estou buscando informações, eu estou, de alguma forma, usando o ChatGPT, às vezes eu uso o Midjourney, às vezes eu uso uma outra ferramenta que me indicaram, mas muito com viés de curiosidade. E não com viés de vou estudar, vou fazer uma imersão e vou ser especialista nisso. Porque isso é uma segunda fase. O que acontece? O que vai acontecer daqui a pouco? A gente vai ter essas ferramentas, algumas dessas ferramentas deixando de existir, porque a gente tem muita cópia de várias ferramentas, a gente vai começar a desenvolver modelos, a gente vai ter muitos acertos e a gente vai ter muitos erros. E isso não só na perspectiva de ferramenta, isso também nas perspectivas de empresas e na perspectiva também dos profissionais. Então a gente vai ter muitos profissionais aqui que vão entender quais são os modelos, o que funciona, o que não funciona, aonde eu tenho que estudar, aonde eu tenho que me aperfeiçoar. E aí a gente vem para o terceiro, né? Então, quando a gente vem para esse crescente aqui da curva J, a gente vem para o topo da curva e é um dos momentos mais importantes, porque ele está diretamente relacionado ao futuro profissional. Esse é o momento que eu já atingi minha maturidade. É o momento que as empresas já testaram suas ferramentas, já testaram modelos, erraram, faliram, construíram narrativas, entenderam o que funciona. Vamos voltar para entender um pouco como é que era a internet, né, no 1.0. A gente tinha o pessoal criando banner, o pessoal criando, né, alguns sites em Flash, a gente não tinha um padrão de UX, a gente não tinha um padrão de mídia, a gente nem tinha valores de mídia. A gente está aqui, exatamente nesse momento. Então, muitas empresas começam a errar, criar esses modelos, para que então comece a vender esses modelos. E aí você começa a ter várias empresas vendendo o mesmo modelo, que é o que vai acontecer. Mas, na ótica profissional, esse é um momento que, se você, como profissional, não se preparou aqui ou aqui, você vai chegar em um momento em que você vai ficar defasado. E é sobre isso que a gente precisa falar hoje, né? Algumas empresas, como eu tinha dito lá inicialmente, logo nesse início da curva, eles começam a apostar muito.
e algumas empresas, obviamente, apostaram tudo e erraram. A gente tem uma empresa de tecnologia que tentou substituir 700 call centers por inteligência artificial. A empresa quase abriu falência. A gente teve uma rádio na Polônia que tentou substituir os locutores por inteligência artificial. Não criou conexão com o público, com a audiência. Pediram, né, para voltar com os locutores. A gente teve problema no BuzzFeed. BuzzFeed, que fechou a operação aqui no Brasil, eles entenderam que se eles trouxessem inteligência artificial para as operações deles, eles conseguiam otimizar e talvez se blindar. Os conteúdos não criaram conexão. Assim como o próprio Duolingo também arriscou e não criou conexão. O que eles têm em comum? Todos eles tentaram substituir o fator humano. Todos eles tentaram substituir as pessoas. Todos eles não pensaram em desenvolver, potencializar, mas sim em substituir. E aí a gente tem a Microsoft, esse ano, publicando um dos artigos mais importantes, que é um divisor de águas no momento que a gente está hoje. A Microsoft entendeu que muitas empresas estão falindo, estão arriscando alto e perdendo muito dinheiro com isso. Então eles delimitaram, eles traduziram assim, olha, para onde que vocês vão? Para onde que as empresas precisam ir? E mais importante, para onde os profissionais precisam ir? Então eles falaram que 3 características. Primeiro, é que o conteúdo, a produção de desenvolvimento de conteúdo, ela é um commodity. A inteligência vira um commodity. Não do jeito como a gente imagina, mas o que ele está dizendo é que a mesma inteligência que eu tenho, o meu cliente tem. A mesma inteligência que o meu cliente tem, o consumidor tem também. Então, a gente precisa se diferenciar. E ele tangibiliza aqui formas de se diferenciar. E quando a gente fala de características profissionais, vocês vão cada vez mais escutar esse termo, nexiologia. O nexialista, que é a base de nexiologia, ele é exatamente o futuro da profissão. Porque ele é o futuro em relação às características, ao desenvolvimento que você tem que ter profissionalmente para você estar preparado para esse momento. São 7 características, mas aqui a gente trouxe 5, as principais, voltadas para conteúdo. Tá? Então, a gente trouxe um filtro de características de um termo que vocês vão escutar cada vez mais e que vai fazer cada vez mais parte da vida de vocês, porque todo mundo que está aqui dentro, além da sua profissão, vocês precisam desenvolver a característica de nexialista. Bom, e voltando nesse termo, a gente vai falar essas 5 voltadas não só para conteúdo, mas principalmente como a gente consegue ser um profissional melhor e entender desse assunto de inteligência artificial, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é sobre um prompt, né? Eu acho que todo mundo aqui já fez um prompt, já escreveu alguma coisa, mas entender que esse prompt segue algumas regras, que não é do controle aqui. Peraí. Aí. 93% das pessoas, segundo a OpenAI, não sabe escrever um prompt de nada. Então, as pessoas chegam lá e perguntam, como é que eu faço um bolo? Né? Mas assim, bolo de quê? Para quando? Quanto tempo você tem? Que ingrediente você tem? Né? Então, assim, como é que a gente pode... como é que a própria OpenAI, a gente está trazendo aqui, mas tem muita experiência individual também de cada um e de cada mercado, mas como que a OpenAI diz para a gente que é um jeito melhor de você escrever esse prompt? Né? São 7 blocos. Né? Eu não vou ler tudo aqui porque a gente não está na escola, mas o bloco 1 é o papel da IA. Então, se o Kainan falou que a gente tem sei lá quantas mil IAs no mundo, a gente tem que entender para que cada uma delas serve. Ok, que o ChatGPT pode funcionar muito bem para fazer uma imagem, para gerar um texto, para fazer alguma coisa, mas a gente tem cada uma com a sua especificidade. Então, se eu quero uma imagem melhor, talvez eu vá lá no Midjourney, talvez eu vá na própria VO3 para poder fazer um vídeo. E depois entender o contexto do projeto. Você não consegue colocar num prompt apenas o que você quer e não é uma bola de cristal, né? Então, a gente não consegue esperar disso. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui que voltou rapidinho.
Bom, nessa parte de contexto do projeto, né? Imagina que a gente trouxe alguns exemplos aqui, mas você é um roteirista especializado em vídeos para redes sociais com foco em moda e sustentabilidade. Então, você tem que botar o foco do que você quer. Você está ensinando a máquina o que ela precisa te dizer, né? Eu só não sei usar o controle, mas está tudo bem. É que eu fiz só até a 4ª série mal feita, desculpa. Aí parou, volta. Aí. Tá. Então, aí a gente vem para o bloco 3, né, que a gente tem instruções detalhadas. Então, o que você precisa? Né? Eu preciso de um roteiro de 60 segundos, um roteiro de 30 segundos. Eu vou usar isso aonde? Na TV, na internet? Eu preciso entender o que vai ser mostrado. Né? Aí você vem para um tom de voz. Esse tom de voz é super importante. Você quer um vídeo dramático, você quer um vídeo engraçado, você quer um vídeo sarcástico. Como é que você quer isso? Você quer um vídeo, você quer um texto? Então você precisa colocar aqui o tom de voz e o estilo que você quer. E o formato é a estrutura esperada, né? Então, assim, você quer uma lista, você quer uma tabela, você quer um vídeo, você quer uma foto, você quer uma ilustração. Às vezes a gente joga lá achando que o GPT ou qualquer outra coisa vai resolver nossos problemas, né? Às vezes ele resolve, tá? Mas nem sempre funciona 100% assim. E aí depois a gente veio para restrições e limites, né? Que é evitar termos técnicos. Então, assim, tem coisas que a gente vai colocar lá que eles não vão entender e você consegue tirar coisas. Você consegue colocar, não quero que apareça humanos, não quero que apareça animais, não quero que apareça verde, vermelho, qualquer coisa do tipo. E tem o critério de qualidade e refinamento, que é o final, que você vai dizer, se você quer, eu quero essa foto como se eu tivesse feito um filme em película. Eu quero essa foto com um granulado de um filme 35mm. Então você consegue especificar tudo. Você tem toda uma equipe de direção dentro da sua cabeça. Então, o mais importante ali é você entender como você vai colocar para fora essas principais partes do prompt. E aí a gente trouxe um exemplo aqui, como é que seria um prompt simples para gerar uma imagem genérica, né? Então, você vai escrever lá, um vídeo de um gato usando óculos em cima de um skate. Por que um gato? Porque o gato é lindo, por isso. Aí, ele vai te dar um gato. Vai ficar um gato legal, vai ficar um gato bonito. Hoje em dia, a gente já consegue fazer com áudio, com tudo. Mas é isso que você quer? Não sei, pode ser que seja esse gato aqui, mas se eu quiser uma coisa mais específica, eu vou precisar de um prompt contemplando aqueles 7 blocos que eu coloquei lá em cima. Então, não deu para ler, com certeza, mas aqui a gente foi muito mais específico e explicou como é que a gente queria esse gato. Eu quero esse gato com Ray-Ban, eu quero uma luz que seja mais ou menos neon, anos 80, de noite, chovendo, é um gato com uma jaqueta jeans e tudo mais, e assim você vai conseguir criar a verdade dentro das imagens ou das coisas que você está construindo. Senão vai ficar tudo muito genérico, e genérico a gente vai ver aqui mais para frente que tem um monte de gente fazendo, tá? E aqui nesse prompt, até fala sobre qual câmera utiliza, qual que é o formato da lente, qual que seria o fundo, quanto granular o fundo. Exato. Então a gente traz todas essas características exatamente para ser muito assertivo sobre aquilo que a gente quer. Por mais que não pareça, a gente queria exatamente isso. Assim, você pode pensar, eu sou um influenciador, ou eu trabalho com uma coisa que não especificamente eu sei todas essas ferramentas. Você tem a ferramenta que você consegue aprender com elas. Então você pode ensinar o seu próprio chat GPT, ou talvez o próprio Manus, ou um Gemini, alguma coisa do tipo, a criar esse prompt para você do jeito que você imagina. Então você ensina para ele, eu quero um prompt no estilo, sei lá, David LaChapelle, um fotógrafo que é super, as fotos são super coloridas. Então ele vai começar a criar prompts nesse estilo. Então você vai começar a imputar coisas. Eu vi um site onde fala sobre lentes. Você joga o site lá e você ensina a ferramenta. Então, assim, o negócio é que a gente tem 1 milhão de opções, a gente precisa entender como elas funcionam, né? E aí, no segundo passo, quando a gente fala do nexialismo, eu não sei falar esse negócio. Nexialista, exato. A gente vem para... As IAs vão ser os seus próximos colegas de trabalho, né? Não para fofoca, eu acho. Você pode até tentar. Mas é assim, você imagina que você vai ter uma estrutura comum de uma parte criativa de uma empresa, onde você tem uma direção de arte, uma produção, uma edição de vídeo, uma redação, e dentro aqui são os seus colegas de trabalho que você vai pedir coisas para eles. Então eles viram seus assistentes pessoais que você pode pedir inúmeras vezes, você pode repetir várias coisas, e você pode, inclusive aqui, usá-los ao mesmo tempo.
Então, eu consigo, na direção de arte aqui, só um exemplo, mas GPT-5, Gemini, Adobe Firefly, Runway, LoveArt, Midjourney, Photoshop, Dali, são inúmeros. Você consegue usar alguns desses na produção, você consegue usar o GPT, o Zap, o Maker, consegue usar na edição de vídeo, a gente tem o Runway, que você cria imagens, mas também cria vídeos, tem o Flow do Google. E em redação a gente tem o Claude, que é um dos melhores para criar textos, mas a gente pode criar em vários outros. A gente pode ter parâmetros diferentes em vários outros. E a minha sugestão é sempre use mais de um. Entenda como eles funcionam e como tem o raciocínio de cada tipo de AI diferente, né? E aí a gente vem para a parte de como que eu consigo unir tudo isso, né? Como eu consigo criar uma rede com os meus agentes, com o prompt que eu já sei, com a minha ideia que está na minha cabeça. E aí a gente chega aqui, quem lidera o jogo não é quem sabe usar mais ferramentas, mas quem usa melhor, não é? Então, a McKinsey trouxe um estudo que mostra que 35% do tempo de produção foi poupado usando inteligência artificial, e que a gente teve um acréscimo aqui de 72% de aumento de velocidade no fluxo do trabalho. E a gente consegue constatar isso pessoalmente dentro da nossa própria empresa da Junto. A gente trabalha assim lá. Então, cada um aqui tem seus agentes, cada um tem seus colegas de café robôs, e a gente cada pessoa consegue virar uma mini produtora e fazer daquilo uma coisa melhor, mais bem acabada, melhor para o cliente de vocês, se vocês forem mostrar. Nem sempre para um projeto final, mas para mostrar um acabamento. Então, aqui a gente traz um exemplo de como que seria isso, né? Como é que seria uma automação feita com várias AIs juntas, né? Então, a gente tem o humano ali, vamos imaginar num roteiro. Eu escrevo o meu roteiro lá e mando para o Claude, e ele vai detalhar o roteiro, colocar mais interações, mais cenas. Depois ele vai mandar para um corretor e depois ele volta para mim, porque não pode sair nada sem vocês verem, né? Por favor, não façam isso, gente. E depois a gente vai para um Light Studio aqui e depois para o Topaz. Um para fazer storyboard e outro para poder aumentar as imagens, para a gente poder, se quiser, ou imprimir, ou quiser fazer uma apresentação super grande assim. Então, a gente tem a capacidade de juntar todos em um prompt só. A gente consegue fazer um storyboard também usando somente uma pessoa que vai mandar o prompt para o GPT e depois vai para o Midjourney e já vai gerar para você o texto do que você quer do prompt, da imagem, e já vai gerar para você a imagem. E depois você vai dar uma olhada, vai entender se é aquilo, para depois ou ir para o Photoshop ou para o seu editor que você prefere, para depois fazer um upscale dessa imagem também. E depois a gente tem uma parte de vídeos, e hoje a gente tem uma infinidade de vídeos que a gente tem visto na internet, e a gente começa sempre com o nosso prompt, mas necessariamente você pode usar cada um separado para uma coisa. Você pode usar um VO3 para poder fazer uma cena, você pode usar um runner para fazer outra, mas aqui a gente consegue criar um agente que vai fazer isso em todas ao mesmo tempo. Então você pode fazer um pedido só e ele vai gerar isso em todos ao mesmo tempo. Então você olha o tempo que você ganha disso, olha a quantidade de dinheiro que você vai economizar e principalmente como você consegue colocar a sua criatividade muito mais à flor da pele e mostrar para as pessoas o que você está pensando. Às vezes, a gente que trabalha aqui, todo mundo aqui trabalha com criatividade, então a gente sabe que às vezes é difícil de conseguir passar isso para as pessoas. Cara, isso está na minha cabeça, funciona maravilhosamente bem. Mas como é que vai para o papel, né? E é isso que a gente tem que fazer aqui junto com as EAs. A gente vai usar elas para poder passar a nossa criatividade, né? Posso falar só sobre o outro? Claro. Esse slide é mega importante, porque é um fluxo de produção de conteúdo diário na empresa. E é interessante que, às vezes, quando a gente está estudando, começa a estudar a inteligência artificial, a gente acha que consegue desenvolver tudo em uma ferramenta só. Se vocês observarem, tem mais de 18 ferramentas aqui. Então, a gente passa por todo esse fluxo para desenvolver desde o roteiro até o projeto final. E isso com várias idas e vindas, com utilizando o melhor de cada um desses recursos, para que a gente tenha um melhor produto final. Então, aquele vídeo, né, da Intel, você tem que entender que cada cena ele passa praticamente por todo esse fluxo. E até a gente ir qualificando ele para ter uma cena perfeita para a gente conseguir postar ou trazer isso para o nosso vídeo. E só um adendo.
Às vezes a gente acha que a questão de poupar tempo é que quando eu escrever um prompt perfeito, a primeira imagem é que vai ser a final. E na verdade não, você vai poupar tempo porque você vai economizar outras áreas da sua empresa, mas aquela imagem talvez seja a 25ª que chegou a ser aquela imagem utilizada, entendeu? Então, assim, demanda um tempo, sim, mas economiza em outras áreas, né? Bom, pessoal, agora a gente chega na nossa reta final aqui. Acontece que tudo que a gente escreveu, tudo que a gente falou aqui é sobre puxar a orelha de quem ainda não se ligou que é muito importante o momento que a gente está vivendo. Muito importante para a gente se arriscar, muito importante para a gente buscar informações, muito importante para a gente se atualizar. E mesmo que estejamos todos em um ambiente complexo, um caos, sem saber qual que é a direção, o formato, como aquela curva J ela endossa e mostra para a gente, é importante que a gente lidere esse movimento, né? Então, a sua curiosidade, ele é o teu limite do conhecimento. A sua curiosidade é o que vai ditar quão atualizado você vai estar nesse momento ou não. Porque, pela primeira vez, o conteúdo, a informação, a inteligência, ela é democrática. Você consegue acessar ela por ferramentas gratuitas. Você consegue ter acesso a todas as principais tecnologias que um grande executivo, que uma grande empresa de tecnologia, que uma empresa que há 6 anos investe em tecnologia tem. As mesmas ferramentas que a gente utiliza, há 6 anos estudando, investindo, as ferramentas que vocês todos têm acesso. Então, a gente está realmente, né, no nível de democratização que nunca aconteceu em nenhuma história de tecnologia. E por que a gente fala de se atualizar, ser curioso? Porque as próprias ferramentas, as próprias empresas, elas estão em uma constante mudança e inovação. 40% das ferramentas que existem hoje, em 2024, elas sofreram atualizações que a gente teria uma utilização completamente diferente. O próprio VO3 é assim. A gente fez um curso para desenvolver algumas imagens, para criar um projeto mega complexo, e depois veio o VO3, uma semana depois, que qualificaria e também reduziria custos absurdos. Então, a gente tem que estar preparado para isso. E para estar preparado para isso, existem algumas fontes. Aqui são as fontes que a gente utiliza para se atualizar. Aqui são as fontes que, diariamente, postam as novas ferramentas, quais são as ferramentas mais utilizadas, qual que é a categoria que está sendo mais utilizada. Então, assim, conteúdo, você vai buscar, você vai saber qual a principal ferramenta para edição, qual a principal ferramenta para trilha, qual a principal ferramenta para cortes ou transições. São esses principais conteúdos que a gente busca, são as principais fontes de conhecimento que a gente tem. E, de novo, não existe uma desculpa, porque se vocês falassem, pô, legal, caramba, mas Midjourney é R$2.000. O VO3 a gente paga o quê? R$1.200 por mês. É muito caro. Mas existe uma lista que é extensa de várias tecnologias que são gratuitas e que fazem basicamente a mesma coisa. Então você tem esse acesso. Só para vocês saberem, está pequenininho aqui, mas a gente vai disponibilizar para vocês todos a apresentação, então vocês vão ter acesso a todas essas plataformas, tá? Bom, então assim, o que a gente viu até agora? A gente viu que, realmente, a inteligência artificial ela não é uma onda, né? Ela é um tsunami. A inteligência artificial ela vai mudar tudo daqui para frente. Inclusive, os nossos perfis, a nossa forma de pensar como profissionais. A gente mostrou o que falar, prompt. A gente mostrou com quem falar, que transformar os agentes, né, em funcionários e colaboradores. Como falar, que é trabalhar em rede. Aonde buscar conhecimento, mas agora é o grande diferencial. É o que os produtores de conteúdo vão se diferenciar de todo o mercado. É o que os produtores de conteúdo vão continuar sendo relevantes para todos os mercados, que é a sua criatividade. A sua criatividade, ela é o seu maior ativo. A sua criatividade, o seu tom de voz, a forma como você produz conteúdo, é o seu principal ativo nesse momento. Por quê? Qualquer ferramenta de inteligência artificial
de tecnologia é preparada para ler padrões. Eles vão ler padrões melhor do que qualquer pessoa aqui. Eles vão ler padrões melhor do que qualquer humano. O único ponto é que a criatividade é sobre você romper padrões. A criatividade é exatamente sobre você pegar o que é padrão e dar uma leitura completamente diferente. A gente está aqui há anos vivendo isso, produzindo conteúdo, criando nossas características, e agora está no momento que isso vai surtir e vai gerar um diferencial totalmente relevante e diferencial em relação ao próprio mercado. O que tem acontecido a ferramenta chegou e todo mundo utilizou e achou que usar a inteligência artificial é ser criativo. E não é. O que a gente tem visto são conteúdos extremamente iguais. Vocês vão olhando, rodando o feed de vocês, o que a gente mais vai ver são conteúdos iguais, idênticos, com o mesmo speech. Se eu falar para vocês, a gente tem uma automação lá dentro, que em 30 minutos a gente cria esses conteúdos e fica postando na nossa própria rede social e vai gerar conteúdo sem nenhuma conexão. Porque a conexão real é sobre a criatividade. A conexão real é sobre como você vai construir a sua identidade e como você vai transformar a sua identidade no seu maior ativo. E tem gente fazendo isso. E tem gente fazendo isso muito bem. Eu tenho certeza que vocês mesmos estão fazendo isso muito bem. Queria só dar um destaque para o Cliver aqui, que ele está no evento, se vocês puderem ver. Esse cara é um gênio, tá? Editor de vídeo, motion, é um absurdo. Existem várias formas de falar sobre assuntos, né? Moda, lifestyle, gastronomia. Qual que é a forma de vocês? Como que vocês vão comunicar e criar uma relevância com a comunidade de vocês? E dados mostram, né, que todo mundo que foi para esse caminho e que tem ido para esse caminho está gerando uma conexão cada vez maior. Então, o que a sua comunidade quer? Não é sobre o que a inteligência artificial te entrega. É sobre como que eu me conecto de uma forma real. Porque a conexão, ela é um ativo humano. Ela não é um ativo de inteligência artificial. Então, concluindo, eu acredito que a gente está talvez nos melhores momentos que se possa ter para um criador de conteúdo. Porque a gente está em um momento de transformação, onde todo mundo tem a possibilidade de exponenciar a sua criatividade. Você tem ferramentas que transformam cada um de vocês em um herói, uma armadura de um homem de ferro, que possibilita cada um de vocês, né, ligar de igual para igual com qualquer outro herói, qualquer outro monstro. Mas, tirando essa analogia que foi péssima, a gente está num momento que vocês principalmente não podem ficar parados. Estão num momento em que vocês precisam pegar esses 5 direcionais, essas 5 diretrizes, estudar e ir atrás para que vocês se tornem cada vez mais relevantes para a comunidade de vocês, porque no final das contas é isso que importa. Pois é, eu acho assim, quando a gente fala não ficar parado, realmente, gente, está tudo muito rápido. Se você for olhar um tutorial no YouTube que tem falando sobre qualquer ferramenta dessas aqui e tem mais de um mês, ele já está desatualizado. Então, ser atualizado ali, realmente, se você quer estar à frente disso e você quer ser uma pessoa que consegue lidar com essas ferramentas e tornar você uma pessoa mais criativa, tem que estar vendo isso todos os dias, né? Então, está muito rápido e as coisas estão mudando e estão melhorando a cada instante. Então, você vai fazer conteúdos agora e daqui a 6 meses, tenho certeza que vai estar completamente diferente. Sejam criativos, galera. É isso. Obrigado. Obrigado. Só falar que a apresentação está aqui, só tirar uma foto do QR Code, aí lá só pagar o Plus lá dentro, 99. Tô brincando, gente, de graça. Pode pegar aí. Obrigado, pessoal.